Eu quero conversar com vocês, hoje, iniciando a nossa conversa, sobre a natividade de Jesus de Nazaré. O que a história tem a dizer? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre se nós vamos discutir sobre o nascimento de Jesus, se há uma discussão sobre o nascimento de Jesus, logo há também a ideia que Jesus existiu. A existência de Jesus não é mais um mistério para os estudiosos e também para a academia. 99% dos historiadores afirmam, concordam, que Jesus de Nazaré existiu. Existem provas diversas da existência de Jesus. Existem provas arqueológicas, provas históricas, provas antropológicas, sociológicas, provas materiais e documentos que comprovam a existência de Jesus. A grande discussão hoje entre os estudiosos e na academia é sobre se Jesus era Deus, né? Se Jesus ressuscitou, se Jesus fazia milagres, mas a existência de Jesus, personagem, não é mais uma interrogação. Jesus, de fato, existiu. Existem documentos que comprovam a existência desse Jesus personagem, Jesus de Nazaré. O Jesus histórico, que é discutido nas academias e entre os estudiosos, os especialistas nessa área acreditam que Jesus era um galileu, monoglota, ou seja, falava apenas um idioma, o aramaico. Jesus também, segundo essa linha de pensamento do Jesus histórico, era analfabeto. Essas são as características iniciais do Jesus personagem, do Jesus histórico, né? Que os estudiosos discutem sobre isso. Este Jesus, há provas da existência dele, como, por exemplo, há evidências arqueológicas sobre a existência de Jesus de Nazaré. Há um ossuário do século I. O ossuário era um recipiente de ossos de sepultamentos judaicos que foi encontrado em 2002 pelos pesquisadores. E neste ossuário tem uma inscrição nele. E esta inscrição é uma evidência arqueológica da existência de Jesus de Nazaré. Está escrito nesse ossuário, nesse recipiente, a seguinte frase: Iacov, filho de Yosef, irmão de Jesus. Ou seja, Tiago, né, filho de José, irmão de Jesus. Evidenciando que Jesus de Nazaré, de fato, existiu. Não é? Existem também as evidências documentais do século I e do século II. Existem aproximadamente entre 16 a 22 fontes distintas que comprovam a existência de um homem camponês, galileu, chamado Jesus. E essas evidências documentais são internas e externas. E estão escritas, por exemplo, nos 4 evangelhos, das 4 biografias que temos na Bíblia, e também nas cartas autênticas do apóstolo Paulo, que citam diversas características, elementos da vida de Jesus de Nazaré. O historiador judeu Flávio Joséfo,
que escreveu a história dos Hebreus no ano 95 da Era Comum, descreve em suas pesquisas sobre um homem chamado Jesus, judeu, que viveu por volta do primeiro século. Então, este primeiro ponto é para deixar bem claro que Jesus de Nazaré não é uma interrogação. Jesus, de fato, existiu enquanto personagem histórico. O segundo ponto que eu quero ver com vocês é sobre a relação da data do dia 25 de dezembro, que é conjugada, relacionada com o nascimento de Jesus de Nazaré, como foi os desdobramentos para que chegassem a essas resoluções de no dia 25 de dezembro nós termos as celebrações que há no mundo sobre a natividade de Jesus de Nazaré. Bom, há relações, diálogos, conjugações, conexões do nascimento de Jesus de Nazaré com algumas concepções, festividades religiosas que havia no contexto do Império Romano no século II, III, IV, até por volta do século VI. Há uma relação, alguns estudiosos afirmam, do nascimento de Jesus com o nascimento de Mitra, do mitraísmo. Nós sabemos que não tem como determinar com certeza a data do nascimento de Jesus. Mas a maioria dos historiadores concordam que Jesus nasceu por volta do ano 4, do primeiro século, entre os dias 13 de abril, ou 14 de outubro, ou 13 de julho, enfim. O fato é, Jesus nasceu no século I por volta do ano 4. Essa é a grande concordância entre a maioria dos historiadores. O 25 de dezembro não se tem muita clareza sobre essa data. O que a gente pode fazer é uma relação também com o culto a Mitra, ao mitraísmo, que era, dentro desse contexto, muito disseminado dentro do Império Romano. Inclusive, é um historiador judeu italiano chamado Arnaldo Mogliano. É este o nome. Arnaldo Mogliano afirma: se o mundo não fosse cristão, certamente seria mitraísta, fazendo esta conjugação, essa conexão da natividade de Jesus com o nascimento de Mitra dentro do contexto da religiosidade do Império Romano. Bom, de alguma forma, alguns afirmam que havia uma relação entre o mitraísmo e a natividade de Jesus de Nazaré. Porém, do ponto de vista histórico, essa relação do culto a Mitra e a natividade de Jesus de Nazaré não encontra uma conexão positiva. Não é um ponto positivo do ponto de vista histórico, tá? Um outro ponto que eu gostaria de ver com vocês sobre as relações religiosas do Império Romano nos séculos II, III, IV, V da Era Comum é a relação dos imperadores com o culto ao Sol Invictus. Culto ao Sol Invictus. É bom lembrar que a última perseguição veemente do Império Romano aos cristãos foi durante o imperador Diocleciano, no ano 303 da Era Comum. Foi a última perseguição veemente do Império Romano aos cristãos. Imperadores e o culto ao Sol Invictus, por exemplo, Constantino, em 313,
seguindo uma longa tradição de imperadores relacionado ao culto ao Sol Invictus, a ideia do culto solar, é uma boa pista, inclusive melhor do que a relação com o mitraísmo. Né? Em 323 da Era Comum, o imperador Constantino vai deixar de se envolver com as práticas do culto à Mitra, onde vários imperadores que tinham como o Sol Invictus como seu patrono, como seu Deus, como seu culto, inclusive nas moedas de Constantino, de alguns imperadores, moedas e algumas representações que apareciam as imagens desses imperadores, havia uma espécie de escudo com raios solares representando que este imperador adorava ao Sol Invictus. Este culto ao Sol Invictus pode ser visto de uma longa duração. O culto ao Sol Invictus dentro do Império Romano, ele é feito desde o século I até por volta do século IV. Ou seja, cerca de 400 anos, 300 anos, onde os imperadores estão prostrados ao culto ao Sol Invictus. A começar por Vespasiano, que tinha representações sobre si, sobre as suas figuras, as moedas que corriam dentro do império, tinha as representações do escudo solar, de raios solares, representando a divindade dos imperadores. E o culto ao Sol Invictus acontecia, inclusive acontecia o seu aniversário, dentro do contexto do mês de dezembro. Por exemplo, no calendário juliano, que foi o imperador romano do século VI, a ideia do solstício de inverno, quando o dia era mais prolongado, tinha uma comemoração no mês de dezembro, festividades, com o sol, com o Sol Invictus, o Sol Invencível, com a ideia de um sol invencível, um sol grandioso, e já relacionava-se Jesus de Nazaré a esses momentos. Bom, de alguma forma, o dia 25 de dezembro, a natividade de Jesus, é tomada de forma simbólica desses rituais, desses cultos religiosos a estas entidades dentro do Império Romano. Uma outra observação é que o culto ao Sol Invictus, ao Sol Invencível, vai influenciar autores cristãos do segundo, terceiro e quarto séculos. Autores cristãos que vão pensar, a partir desses desdobramentos nessas crenças, vão pensar a concepção de Jesus e o nascimento de Jesus. Por exemplo, Tertuliano, Hipólito, Agostinho de Hipona, Dionísio, autores cristãos do século II, III e IV, vão pensar a concepção de Jesus no oitavas calendas de janeiro, que se refere ao dia 21 de março, como a concepção de Jesus, e o seu nascimento, pensando numa gestação de 9 meses, no dia 25 de dezembro, fazendo essa relação com o Sol Invictus, com o Sol Invencível. Então nós temos aí a relação da natividade de Jesus, já com duas concepções de festas religiosas dentro do Império Romano. Nós temos a relação com o mitraísmo, com o Deus Mitra, e temos a relação com o Sol Invictus e com a data astronômica, o solstício de inverno. Já temos essas duas concepções. Nós tivemos, dentro desse contexto de Império Romano, diversos imperadores que estavam ligados diretamente ao Sol Invictus, ao Sol Invencível.
E não foram poucos, foram muitos, que tinham como Sol Invictus como uma espécie de patrono, né, de Deus, de culto. Por exemplo, podemos citar aqui Severo, que foi imperador do ano 193 ao ano 211. Podemos citar aqui Caracalla, né, que foi imperador de 211 a 217 da Era Comum. Nós temos Heliogábalo, esse foi importantíssimo dentro desse contexto, deste culto ao Sol Invictus, que Heliogábalo quis implantar dentro do Império Romano o culto ao Sol Invictus como a única possibilidade de culto dentro daquele contexto. Temos também o imperador Aureliano, que foi imperador do ano 270 a 275, que construiu um grandioso, esplêndido templo ao Deus Sol, ao Sol Invicto. Então, nós temos essas relações, esses diálogos dentro do Império Romano. Inclusive, o primeiro imperador a ser representado com as representações do Sol Invictus, raios solares em torno de si, um escudo solar, foi o imperador Vespasiano. Tá bom? Então, pensando que o solstício de inverno europeu é no dia 21, tá? É muita coincidência, curiosamente, que no calendário juliano passou a ser no dia 25 de dezembro. Ou seja, uma relação entre a festa ao Sol Invictus com a natividade de Jesus de Nazaré. Inclusive, acontecia um grande festival chamado Natalis Invictus, ou Nascimento do Sol Invicto, do Invencível Sol, era exatamente no dia 25 de dezembro, no contexto do Império Romano do século 3 e 4 da Era Comum. Bom, tudo isso que eu falei até agora são possíveis conexões. Porém, tudo isso são caminhos que a gente pode pensar. Não tem nada de absoluto, mas são conexões que, enquanto historiadores, a gente deve fazer essas conexões e pensar. Tá bom? Bom, vamos falar um pouco sobre as fontes. Quais são as fontes que nos revelam uma data específica para a natividade de Jesus de Nazaré? Bom, do ponto de vista, gente, da documentação neotestamentária e veterotestamentária, Novo e Velho Testamento, não há nenhuma data específica que se refira ao nascimento de Jesus de Nazaré, tá? Não há nenhuma data em relação a isso. O que há, tá? Nós temos uma documentação que fala sobre a infância de Jesus de Nazaré. Como eu já falei, a maioria, 99% dos historiadores, tá, concordam que Jesus nasceu por volta do século IV. Por volta do ano 4 do século I. Ano 4 do século I. Tá? Mas sobre uma data exata não há, tá, uma concretude, algo concreto. Assim como 2 mais 2 é 4, não há algo concreto sobre a data exata. Jesus nasceu por volta do ano 4 do século I, mas não há uma data específica. Mas há documentos, tá, que comprovam o nascimento de Jesus e narram parte da infância de Jesus. Por exemplo, há 4 evangelhos na Bíblia, e 2 deles são muito importantes para essa análise, que é o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, que são os evangelhos que narram a infância de Jesus até os 13 anos, trazendo elementos necessários para a compreensão. Mas não trazem uma data exata do seu nascimento. Logo, são raríssimas as informações sobre a celebração, uma data exata de aniversário de fontes
tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de judeus ou cristãos comemorando aniversários. Por exemplo, no contexto judaico e cristão do século 2, 3, 4 e 5, era desprezível um judeu e um cristão celebrar data de aniversário. Você não vai encontrar nenhuma referência bíblica, quando eu digo da fonte das Escrituras, um judeu ou um cristão celebrando aniversário. Dentro daquele contexto, os pensadores, escritores, autores, escrevem que era algo como desprezível, como segundo plano, considerado uma prática, inclusive, dentro daquele contexto pagã. Flávio Josefo é uma fonte, uma pista interessante para nós pensarmos sobre essa questão de se celebrar aniversário ou não de judeus e cristãos dentro daquele contexto. O historiador Flávio Josefo, ele viveu por volta do século I, tá? Ele era judeu e ele escreveu um livro que é muito conceituado para historiadores, a História dos Hebreus, que ele divide em 4 obras. A História dos Hebreus. A Guerra dos Judeus contra os Romanos, Antiguidades Judaicas, uma autobiografia e o Discurso a Ápio. No Discurso a Ápio, Flávio Josefo, no Discurso a Ápio, no livro 2, do capítulo 26, Josefo diz que a lei proibia que judeus fizessem festivais ou celebrações de aniversário, do nascimento dos filhos deles. Ou seja, não era comum a prática de celebrações de aniversário dentro do contexto dos primeiros séculos da Era Comum entre judeus e entre cristãos. Bom, então quais são as fontes, professor, que podemos analisar e chegar a uma análise mais próxima da data do nascimento de Jesus? Bom, as fontes, a Bíblia, por exemplo. Nós temos 4 biografias de Jesus de Nazaré: Mateus, Marcos, Lucas e João. Dessas 4 biografias, a mais antiga, a que foi escrita primeiro, foi a biografia de Marcos. Mas as que têm informações que nos trazem reflexões melhores sobre a possível data do nascimento de Jesus é o Evangelho de Mateus, a biografia escrita por Mateus, e a biografia escrita por Lucas, que são escritos aproximadamente do século I, por volta do ano 80 a 90 da Era Comum. O que é que acontece? Mateus narra a sua biografia que Jesus de Nazaré, ele viveu na contemporaneidade de Herodes o Grande, rei da Judéia. Tá? Herodes o Grande morreu no ano 4, tá? Do século I, conforme o Evangelho de Mateus. Portanto, Jesus deve ter nascido entre os anos 4, 5 ou 6 do primeiro século, conforme esta informação de Mateus e conforme os registros históricos e as evidências da morte de Herodes, que foi no ano 4. Tá bom? O Evangelho de Lucas, por exemplo, narra a biografia de Jesus de Nazaré, o seu nascimento, trazendo para nós, ele não fala da figura de Herodes. A narrativa de Lucas, do Evangelho de Lucas, não narra a figura de Herodes em nenhum momento. Mas Lucas relaciona o nascimento de Jesus de Nazaré com o censo que foi feito por Quirino. Quirino fez um censo e ele relacionou que nesse contexto do censo se deu o nascimento de Jesus. Flávio Josefo respalda essa informação do Evangelho de Lucas em seu livro A História dos Hebreus,
Flávio Joséfo diz que, de fato, existia um censo feito por Quirino por volta do ano 6, tá? Do primeiro século. Então nós temos aqui uma diferença de anos da biografia escrita por Mateus e da biografia escrita por Lucas. Há aí um espaço de pelo menos 10 anos de diferença entre a compreensão, os escritos de Mateus e os escritos de Lucas. Há 2 evangelhos extracanônicos ou apócrifos, como alguns chamam. Eu prefiro chamar de extracanônicos, que são aqueles livros que não estão no cânon da Escritura, que não estão na Bíblia, para ser mais direto, que são o proto-evangelho de Tiago e o pseudo-evangelho de Tomé, que foi escrito por volta do século II da Era Comum. Esses 2 evangelhos se dedicam a fatos relacionados à infância de Jesus. Mas desses 2 evangelhos extracanônicos não existe nada exato sobre a data do nascimento de Jesus. Inclusive, como eu já falei, autores do primeiro século, segundo e terceiro século, como Irineu de Lyon, como Tertuliano de Cartago, rejeitavam completamente a prática de celebrações de natividade como práticas pagãs, tá? Bom, professor, até agora nós falamos sobre um pano de fundo histórico envolvendo as festas religiosas dentro do contexto de século II, III, IV e V do Império Romano. Professores, sobre a data 25 de dezembro. Bom, sobre a data do 25 de dezembro, essa data tem uma relação com 2 teorias. E aqui eu começo a finalizar esta aula especial de Natal. 2 teorias históricas que buscam responder o porquê a natividade de Jesus foi colocada no dia 25 de dezembro. A primeira teoria, se quiserem anotar aí, é muito importante essas informações desta aula de hoje, né? Estamos de férias, mas de tanta saudade a gente está aqui online trazendo este tema, esta aula. Para quem quiser assistir, será de grande proveito. A primeira teoria que busca responder o porquê do dia 25 de dezembro é a teoria da cristianização. O que diz a teoria da cristianização? A teoria da cristianização diz que, segundo ela, a instituição da festa de Natal no dia 25 teria uma relação direta com as festas religiosas romanas, dando uma nova roupagem a festas religiosas, tá, romanas que existiam já dentro do Império. Vamos pensar um pouco aqui e voltar ao ano 380 da Era Comum. No ano 380 da Era Comum, foi assinado um edito pelo imperador Teodócio Magno. Neste edito, ele institucionalizou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. A partir deste momento, a religião que outrora era perseguida passa a ser perseguidora das demais manifestações religiosas dentro do Império Romano. E a partir disso, os cristãos em torno do Império Romano vão trazer uma nova roupagem para as atividades religiosas que já existiam dentro do Império Romano.
Por exemplo, eu já citei aqui a festa ao nascimento de Mitra, ao mitraísmo, né, que era comemorado no mês de dezembro, no dia 25 de dezembro. Uma outra, a Saturnália. A Saturnália era um festival em honra ao deus Saturno, que era o deus da agricultura e o deus do tempo na cultura romana e grega. Na cultura grega, Saturno correspondia a Cronos, que era o pai de Júpiter. O que acontecia nessa festa? Na Saturnália promovia vários banquetes. A Saturnália acontecia do dia 17 ao dia 23 de dezembro. Nos banquetes, quem apresentava o grande banquete era uma autoridade, normalmente um magistrado, onde todos participavam de banquetes durante esses dias. Haviam jogos, era comum nessas festas, por exemplo, árvores semelhantes às nossas de Natal. Haviam uma inversão de condição social. Por exemplo, escravos se tornarem livres e senhores se tornarem escravos. Uma mudança, uma inversão da condição social para relembrar os tempos de ouro de Saturno, os tempos da prosperidade, da liberdade, da fartura na agricultura. Também acontecia nessa festa, os comércios nesse período eram fechados, haviam trocas de presentes, crianças ganhavam brinquedos. Era comum também os homens vestirem alguns elementos da indumentária das mulheres, e assim se celebrava o deus Saturno, a Saturnália. Inclusive, a Saturnália tem conexões, elementos que remontam ao nosso Natal e ao Carnaval. A Saturnália é uma pavimentação que pavimentou tanto o Natal quanto também o Carnaval. Assim, trazendo a Saturnália como exemplo, essa teoria da cristianização, copiavam as datas, substituíam as datas e muitas das vezes os costumes. Esse era o festival da Saturnália. Nestes dias também acontecia um evento astronômico que marcava uma data astronômica conhecido como Dia do Solstício de Inverno. No dia do solstício de inverno, ou nos dias onde os dias eram mais curtos, onde o sol prevalecia por mais tempo sobre o céu e a escuridão demorava a chegar, e aquela luz estava repleta no céu em mais horas, né? Representava a chegada do solstício de inverno e também o nascimento do Deus Invictus, que em várias datas é associado ao nascimento de Jesus de Nazaré, o nascimento do Deus Invictus. Então, a teoria da cristianização teve como pano de fundo trazer uma nova roupagem a festas religiosas que havia já dentro do Império Romano. Como nós temos o nosso calendário de festas religiosas, assim o Império Romano também tinha um calendário específico de festas religiosas que norteava as festas que aconteciam em cada meses, tá? E essas festas foram ganhando uma nova roupagem a partir da institucionalização do cristianismo por volta do ano 380 da Era Comum. A segunda teoria histórica que faz conexão
com a natividade de Jesus em 25 de dezembro é a teoria do cálculo. A primeira teoria é a teoria da cristianização, trazer uma nova roupagem, uma roupagem cristianizada para as festividades que já havia dentro do Império Romano. Nós temos também a segunda teoria, que é a teoria do cálculo. Essa teoria é baseada em estudos de pensadores, tá, do século 3, 4 e 5, que afirmam que tanto as datas de 25 de dezembro e 6 de janeiro seriam resultados de estudos e cálculos profundos desses estudiosos que chegaram à conclusão que Jesus foi concebido no dia 25 de março e, pensando em um processo de gestação, Jesus teria nascido 9 meses depois, segundo essa teoria, em 25 de dezembro, a data da natividade de Jesus, segundo essa teoria do cálculo. Bom, Agostinho de Hipona, que foi conhecido Santo Agostinho, ele escreveu uma obra chamada Sobre a Trindade, no século V. Ele escreve da seguinte maneira: acredita-se que Jesus foi concebido no dia 25 de março, mas ele nasceu, segundo a tradição, em 25 de dezembro. Isto são palavras de Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, em sua obra Sobre a Trindade, escrita por volta do século V. Então, nós chegamos à conclusão, nesta aula especial de Natal, que a natividade de Jesus, em 25 de dezembro, tem conexões com festas religiosas que havia dentro do Império Romano, entre elas, conexão com o mitraísmo, o nascimento de Mitra, conexão com o nascimento ou as festividades do Sol Invictus, conexão com a Saturnália, né? O festival ao deus Saturno, e tem conexão com o solstício de inverno, que há uma ligação, um entranhamento da teoria da cristianização, trazendo uma nova roupagem para as festas religiosas dentro do Império Romano. Bom, espero que estes comentários possam trazer algum proveito para você, e eu deixo aqui uma última reflexão. Tudo que foi falado até agora possa causar em você que nesta noite de Natal, que a data que Jesus, se é exata ou não, que Jesus nasceu, que já chegamos à conclusão que Jesus nasceu, isso é concreto, mas a data exata, se foi em 25 de dezembro, se foi em 14 de outubro, se foi em 25 de março ou 6 de abril, que na verdade nesse Natal a mensagem que fica é que a luz brilhe, que o sol brilhe, assim como o sol ficou mais tempo no solstício de inverno brilhando no céu, que o sol brilhe em sua família, que o sol brilhe na sua vida, que possamos viver este sol brilhando em família, né? Que nós não venhamos causar discussões sobre se Jesus nasceu em data X ou data Y. O fato é, Jesus nasceu.